Que a paz do Senhor Deus esteja com todos vocês, que o Senhor Jesus Cristo abençoe muito você e a sua família. Hoje vamos falar sobre predestinação. E por falar em predestinação, que você encontra na sua Bíblia em Efésios 1:5, eu quero dizer que isso que eu vou falar para você hoje não é nenhuma tese calvinista ou de um curso de teologia da Universidade de Jerusalém. Isso que eu vou revelar para você hoje é muito sério, gente. E essa revelação não é minha, mas do próprio Espírito Santo de Deus Altíssimo. Se você tem acompanhado os nossos vídeos desde o começo, você pode notar que eu tenho falado aqui na Bíblia, por exemplo, existe um código. Eu chamo até de um código secreto. Por que um código secreto? Porque ele só é revelado exclusivamente para quem tem o Espírito Santo. Você pode notar que todas as vezes, quando Jesus queria falar algo muito sério e de difícil entendimento, ele sempre terminava dizendo a frase: quem tem ouvidos, ouça. E por que ele dizia: quem tem ouvidos, ouça? Será que tem pessoas nessa terra que não têm ouvidos para entender o que Jesus queria dizer? É certo que sim. Jesus, quando dizia a frase quem tem ouvidos, ouça, ele estava falando especificamente para quem tem ouvidos de ovelha. Talvez você esteja perguntando, como assim, quem tem ouvidos de ovelha? As ovelhas do rebanho de Jesus. Veja, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso quer dizer que somente as ovelhas de Jesus conseguem entender Jesus. Porque quem não é ovelha não entende, gente. É por isso que muitas vezes você vê pessoas dizendo: olha, eu leio a Bíblia, leio, e eu não consigo entender nada do que a Bíblia diz. Tem gente que você pode enfiar a Bíblia na cabeça da pessoa, que ela ainda vai continuar dizendo: eu não entendi nada. Por que isso acontece? Porque essa pessoa não é a ovelha de Cristo. Veja mais uma vez essa passagem que Jesus dizia, olha só, preste atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Notem aqui Jesus revelando 3 detalhes importantíssimos. Primeiro, que ele tem ovelhas nessa terra que ouvem a sua voz e essas ovelhas o seguem. Sendo assim, entendemos que essas ovelhas são pessoas que seguem Jesus e que se apaixonam por Jesus. Isso quer dizer que também existem pessoas que não são de Jesus e não se interessam por Jesus. Segundo, notem também que diz e promete que ele vai dar para essas pessoas que ele chama de ovelhas a vida eterna. Terceiro, note também que além de ele prometer a vida eterna a essas pessoas que ele chama de ovelhas, ele também diz que ninguém poderá arrebatar da sua mão. Ou seja, como são ovelhas dele, do rebanho dele, nem o pecado, nem o diabo, nem os demônios, nem os principados, nem as potestades, nem os anjos do inferno poderão arrancar da mão dele. E por que Jesus disse isso? Porque existem pessoas que antes mesmo da fundação do mundo estão predestinadas para a salvação. São as ovelhas de Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Aos que de antemão conheceu, Deus também predestinou para que seja a imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja primogênito, primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou. E os que chamou, justificou os pecados, E os que justificou, glorificou. Espera aí. Então você está querendo dizer que Deus criou robôs programados para fazer o que ele manda? Não, gente, não é nada disso mesmo. Deus já te conhecia, porque você foi criado à imagem e semelhança dele, entendeu? Você vive a sua vida livremente, só que tudo conjumina para que um dia alguém vá falar de Jesus para você. Talvez naquele momento ainda não fosse a hora de Deus te salvar, aí outra pessoa aparece na sua vida falando novamente de Jesus, depois outra, até chegar o dia, aí sim, o dia que está predestinado para que você ouça Jesus e se apaixone perdidamente por ele, ao ponto de também falar para as pessoas a respeito dele. É nesse momento que você é selado com o Espírito Santo da promessa, entendeu? É quando você se interessa em saber mais e mais a respeito de Jesus, da palavra de Deus, e você até pensa que você que se interessou primeiro, mas na verdade
esse interesse não partiu de você, mas do próprio Espírito Santo, que já está aí no seu coração trabalhando para que você seja salvo, porque Deus te colocou nesse mundo para isso, para que você seja ovelha de Cristo. Lembre-se que quando você pensa que ama Jesus Cristo, na verdade, Jesus Cristo te amou primeiro, entregou a sua própria vida na cruz para te salvar. Esse amor, gente, é um amor fora do comum, é algo que o ser humano não consegue compreender. É um amor incondicional, é sobrenatural. Tem pessoas que Deus já conhecia antes mesmo da fundação do mundo. E Deus não vê mais essas pessoas como pecadoras. Ele vê essas pessoas como vê o seu próprio Filho Jesus. Porque Jesus já justificou essas pessoas na cruz, dando base naquilo que eu tinha falado, inclusive, anteriormente, né? Existem pessoas que estão predestinadas para a salvação, porque foram justificadas pelo sangue de Jesus, e isso já estava programado por Deus antes da fundação do mundo. Como eu falei no início desse vídeo, eu não vou falar para você hoje nenhuma tese calvinista, entendeu? Não é calvinista, tipo assim, eu vou tirar a minha aliança, né? Aí eu tiro a minha aliança, a aliança do meu casamento, né? E coloco aqui no dedo de volta. Não, mas Deus programou isso já estava para acontecer, teria que ser exatamente nesse horário, nesse minuto, nesse instante? Não, não. A coisa não funciona nesse ponto, não. Deus, ele faz com que tudo conjumine para que um dia você seja salvo. Você foi predestinado para a salvação. Você vive a sua vida normal. Só que tudo acaba conjuminando para você chegar à salvação. Entendeu? Você vai amá-lo da forma como você amava Deus antes da fundação do mundo. Porque ele já te amava também antes da fundação do mundo. Entendeu? Leia comigo aqui, ó. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ah, então você, pelo amor de Deus, então isso quer dizer que posso pecar à vontade? Que Deus vai me perdoar? Não. Eu falei para você no vídeo anterior, quem pensa assim, certamente, né, não é ovelha de Cristo. Não pense que você pode se aproveitar da graça pelo fato de repente de estar salvo. Não, não. Ao contrário, se você pensa assim, desculpa falar para você, tá? Mas você não é ovelha de Cristo, tá bom? Porque a ovelha de Cristo não pensa assim. As ovelhas de Jesus pecam. Eu sou um pecador, você é pecador. Já falamos até inclusive sobre isso no vídeo anterior. Mas imediatamente, né, essa ovelha de Jesus se arrepende do que fez, né? E na primeira oportunidade, essa pessoa que é ovelha, ela vai até um lugar reservado e orando pede perdão do seu pecado e Deus perdoa, porque conhece o coração de cada um de nós. Entenda, o amor de Deus, nesse exemplo que eu vou dar para você agora, entenda, por favor. É como se você, por exemplo, tivesse um filho, tá? E chegando em casa, esse filho estivesse de repente vindo da aula, né, ou do próprio trabalho, né, estivesse com fome, né, e ele abrisse a geladeira e visse lá um sanduíche, né, um lanche que você fez para você. Você é o pai desse menino, ok? Então aí esse menino, ele com fome, ele sabe que esse lanche é seu, mas mesmo assim ele vai lá e come o lanche, tá certo? Ele come o lanche. Obviamente, depois ele está na barriga cheia, né, de ter passado a fome, né, ele se sente, poxa, eu comi o lanche do meu pai, eu não podia fazer isso. Meu pai preparou esse lanche para comer a hora que ele ia chegar e eu acabei comendo, né? Mas quando você chega, você é o pai, tá? Mas quando você chega em casa, né, ele logo se apressa e pede desculpas, dizendo: pai, por favor, olha, eu fiz uma besteira, eu cheguei em casa, estava morto de fome, eu abri a geladeira e quando vi aquele lanche, me veio água na boca, eu não consegui resistir, né? E acabei comendo aquele lanche. Por favor, me perdoa, me desculpa. Olha, eu não vou fazer mais isso, entendeu? Eu estava com muita fome, me perdoa, pai, por favor. Agora eu pergunto a você, você como pai, tá? Ou até como mãe, você perdoaria o seu filho? É claro que sim, não é verdade? Por amor? É ou não é verdade? O lanche era seu, você fez. Você perdoaria ou não perdoaria? Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. Aqui entre nós, tá? Vamos dizer assim que não fosse seu filho, tá? Você chegou em casa e encontrou um estranho na sua casa, dentro da sua casa, mexendo nas suas coisas, revirando as suas coisas, abrindo a geladeira e tudo mais. O que você faria imediatamente? O que você faria? Você perdoaria essa pessoa como perdoou seu filho? Não. Lógico que não. Você imediatamente ia chamar a polícia
para botar esse indivíduo na cadeia. Não é verdade? É assim. Então, só para você ter uma ideia, Deus é da mesma forma. Para os filhos dele, é um tratamento. Para os filhos do diabo, as sementes da perdição, as ovelhas, aí sim, não as ovelhas, mas as sementes de Satanás, entendeu? Ele não tem esse amor, entendeu? Que ele tem para os seus filhos. Ele te vê como o próprio Jesus Cristo. Ele não enxerga mais você como um pecador, né? Ele não enxerga você mais como uma criatura. Ele enxerga você como filho, entendeu? Deus já não te vê mais como uma criatura. Outro exemplo com relação às pessoas que não estão predestinadas para a salvação, ou seja, não são filhos de Deus, mas sementes do diabo. E você pode notar que isso que eu estou revelando para você nesse vídeo é totalmente ao contrário do que a maioria dos teólogos, pastores e bispos das igrejas dos nossos dias, né, falam. É totalmente diferente, não é verdade? É completamente diferente. E por que isso não interessa para quem vive, por exemplo, de dízimos e ofertas, os bispos, os pastores, né? Por que isso não interessa? O que interessa para eles é botar medo nas pessoas, entendeu? Para que as pessoas com medo não saiam das igrejas. Eles dizem, olha, cuidado, hein? Se você sair daqui da igreja, o diabo vai te levar para o inferno. Quem sair da igreja não vai ser salvo. A salvação é só para quem segue a igreja, tá certo? E como se lá no céu, por exemplo, existisse um anjo, né, com um lápis na mão, apagando o nome das pessoas do livro da vida, por exemplo. É como se Deus estivesse lá em cima no céu, olhando para tudo e dizendo assim, poxa, meu Deus, olha o que o fulano acabou de fazer, é pecado. Ô anjo, vem cá, por favor, pega o nome do fulano aí e risca do livro da vida, risca aí, por favor, risca. Aí outro dia, esse mesmo fulano, né, ele está andando por aí e tal, vê uma pessoa necessitada, dá uma esmola, faz o bem, né? Aí Deus lá em cima, ele olha, meu Deus, olha só, ele dando uma esmola. Ô anjo, volta aqui, sabe aquela pessoa que eu pedi para você riscar o nome? Por favor, vai lá e acende o nome no livro da vida de novo, porque eu ouvi ele fazendo uma coisa boa. Imagina, Deus, gente, meu Deus, Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Você acha que Deus age dessa forma? Imagina se Deus não sabia que você um dia ia se converter para Jesus, aí Deus lá no céu, ele está lá olhando lá para as pessoas lá no céu, e aí de repente ele vê você lá, de repente na igreja até, né? Você lá na igreja, lá, oh meu Deus, por favor, meu Senhor, me perdoa por todos os pecados da minha vida, eu me converto, eu quero Jesus, Jesus é meu Salvador, Jesus agora eu quero mudar, a partir de agora eu quero ser somente teu. Toma a minha vida nas tuas santas mãos e me perdoa por todos os pecados que eu cometi em toda a minha vida. Aí de repente, Deus, né, se surpreende e diz assim, ô Jesus, vem cá, rápido, vem cá. Olha só quem se converteu. Meu Deus, quem diria que esse cara ia se converter? Eu nunca imaginei na minha vida que esse cara ia se converter. Olha gente, Deus é onipresente, é onisciente. Deus ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele conhece o futuro. Se o próprio Jesus disse que antes mesmo de você pedir para Deus algo de antemão, do que você precisa, Deus já sabe do que você precisa, como pode então os pastores das igrejas, não todos, né, mas a maioria deles, apresentar para você um Deus agindo dessa forma? Não. Se ele tem o controle de tudo, ele sabe tudo, gente. Ele conhece o teu passado, ele conhece o teu presente, ele conhece até mesmo o teu futuro. E por falar no livro da vida, que a gente está falando agora, né? Veja o que João, aquele que teve a revelação do Apocalipse, escreveu falando daqueles que um dia vão adorar a besta, ou seja, o anticristo. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, abre aspas, olha aí, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Você vê aqui que ele diz que tem pessoas que já antes da fundação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Isso quer dizer que essas pessoas não são ovelhas de Cristo. Então, quem são essas pessoas que não têm os nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo?
são os filhos do diabo, as sementes da perdição que o próprio diabo semeou aqui na terra para distorcer a palavra de Deus com mentiras, corromper até mesmo, se possível, as ovelhas de Cristo. Jesus estava falando de uma parábola sobre o joio e o trigo, e no final dessa parábola ele resolveu explicar a seus seguidores o que significava. Então, por favor, preste atenção na parábola. A gente até falou sobre isso no outro vídeo, mas eu gostaria de repetir para você. O que semeia a boa semente é o Filho do homem, Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Então quer dizer que aqui nessa terra tem filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos do maligno? Sim, é lógico, pois o próprio Senhor Jesus disse, né? O próprio Jesus disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Muita gente pensa, né, que Jesus falava em parábolas para que os escribas e também os fariseus não identificassem Jesus como o verdadeiro Messias, porque se ele o reconhecessem, Jesus, né, não poderia acontecer tudo o que aconteceu. Por exemplo, eles não entregariam, né, Jesus aos romanos para ser crucificado, e ele, sendo reconhecido, não morreria daquela maneira na cruz e não poderia cumprir de forma alguma o que estava escrito a respeito dele no Velho Testamento. Ou seja, ele não poderia salvar ninguém, né, dos seus pecados, pois iria acabar morrendo bem velhinho e adorado por todos, e sua missão não teria servido para nada. Tem muita gente que pensa que é assim, mas não é assim não, gente. Jesus falava em parábolas, não é por medo de repente, de os doutores da lei, né, os fariseus identificassem ele como Messias, que os judeus tanto esperavam, que era o predito pelos profetas nas Escrituras. Não é por causa disso não, mas Jesus falava em parábolas porque as parábolas têm um código, como eu já falei para você, um código secreto, que somente quem tem o Espírito Santo, somente quem se converte em Jesus, quem já se converteu, quem se converter hoje, ou quem vai se converter em Jesus Cristo amanhã, entendeu? Somente a partir do momento que você tem o Espírito Santo, você consegue entender, porque o próprio Espírito Santo revela para você o que está escrito na Bíblia, entendeu? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Veja o caso da parábola, por exemplo, do semeador, tá? Vamos passar rapidinho essa parábola para você entender. O semeador saiu a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu, e a comeram. E outra semente caiu sobre as pedras, onde não havia muita terra. A semente nasceu, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra semente caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e que nasceu e cresceu, e produziu. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, o interessante nesse versículo, gente, é o seguinte, que os próprios apóstolos, seguidores de Cristo, não entenderam essa parábola. E mais tarde, quando estavam a sós com Jesus, perguntaram para ele o que significava, o que queria dizer aquela parábola, né? Então preste muita atenção, muita atenção. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram acerca da parábola. E ele, Jesus, disse-lhes: a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Veja que quem disse isso foi Jesus. Vamos ver, a vós. Quem são esses que ele diz a vós? São as ovelhas, são os eleitos, são os predestinados para a salvação. Aí ele continua: a vós é dado a saber o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, quem são esses que estão de fora? São as sementes do diabo. O joio que, na outra parábola que a gente falou agora há pouco, Jesus disse que quem plantou foi o diabo, são os predestinados para a perdição, aqueles que riem da palavra de Deus, os que não querem nada com Deus, os que estão fora da salvação. Aí ele continua: mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Veja só o que Jesus disse para as pessoas que não conseguiam compreender ele. Preste atenção. Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amareis, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai ao diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Incrível, né, gente? Se você analisar comigo a Bíblia, vai notar que Jesus afirma que Deus já predestinou a nossa vida. Veja, Jesus disse: quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Isso quer dizer o seguinte, é que você não pode, não tem como, não existe ser humano no mundo, entende? Que possa acrescentar uma hora, ou até seja um minuto, ou até um segundo a mais à sua vida. A sua vida está predestinada, amigão. É, minha querida. Se por acaso, por exemplo, chegar a sua hora, entendeu? Aquele minuto, aquele segundo, você não passa, entendeu? É o momento que você vai morrer. E deu pra bola, assim como eu também. Pode ter certeza disso que eu estou falando. E tem mais, olha só, Jesus afirma o seguinte: e até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Veja que a própria vinda de Jesus já era predestinada pelos antigos profetas do Velho Testamento, pois nos Velhos Testamentos, ou seja, nos Evangelhos do Velho Testamento, diz que Jesus nasceria em Belém, que ele salvaria com o seu sacrifício a muitos, né? E que ele seria também traído. E até detalhes como, por exemplo, as vestes de Jesus que seriam repartidas entre os soldados, está tudo lá no Velho Testamento da sua Bíblia. Se você pesquisar, você vai encontrar, entendeu? Então tudo estava predestinado para acontecer e aconteceu exatamente como ele queria que acontecesse. Se você ler lá no Novo Testamento, você vai ver e até entender melhor a predestinação, onde as ovelhas de Cristo também são conhecidas como os vasos de honra. E nesse caso, o oleiro, né, é Deus, né? E quem é ele que faz, inclusive, os vasos de honra e até mesmo os vasos de desonra para a perdição. Preste atenção. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá a quem formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro, Deus, poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Jesus disse que Deus é quem escolhe os que vão até ele. Veja, Jesus disse: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus disse: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Os vasos de honra são as ovelhas. Elas ouvem a voz de Jesus e seguem. Veja, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Jesus disse: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Veja que quando você pensa que foi você quem escolheu Jesus, na verdade foi Ele quem escolheu você primeiro. Jesus disse: não escolhesses vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos. Veja o que Deus disse para o profeta Jeremias no Antigo Testamento: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Agora veja o que o apóstolo Paulo disse aos Efésios: nele, Jesus, fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Isso quer dizer que no decorrer da sua vida, você já estava predestinado para que um dia
dia alguém falasse de Jesus para você. E como você é vaso de honra, você começou a se interessar em Jesus, ou seja, esse dia já estava predestinado para acontecer. E é por isso que, com o passar do tempo, você foi se interessando mais e mais em conhecer Jesus até chegar a se converter, né? Esse dia estava predestinado e você se converteu em Jesus, e aí nessa conversão você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Como diz ali, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Isso cai por terra completamente o que a maioria dos teólogos, né, dos pastores, né, dos nossos dias, nas igrejas, dizem a respeito, né? Ou seja, que você tem que buscar o batismo do Espírito Santo, né? Que você é que tem que aceitar Jesus, né? Como você viu e pode até pesquisar na sua Bíblia, que está escrito lá, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Isso, gente, é a graça. Você creu em Jesus, você foi salvo. A graça é de graça, como eu sempre digo. Aí vem os mais entendidos assim e dizem, tá, então como você explica o dia de Pentecostes, por exemplo, que aconteceu na igreja primitiva? Como é que foi isso? O dia de Pentecostes foi um evento relatado no Atos dos Apóstolos, que ficaram impressionados com as línguas de fogo que desciam sobre as pessoas, né? E elas eram batizadas no Espírito Santo e falavam em línguas estranhas. Veja bem, esse aí foi o primeiro batismo da igreja. Analise comigo. Foi o primeiro batismo em grupo da igreja. Se você ler a Bíblia, você vai entender isso que eu estou dizendo. Então veja bem, o batismo do Espírito Santo acontece no momento em que você ouve falar de Jesus e crê nele. A partir do momento que você creu em Jesus, você já automaticamente é batizado com o Espírito Santo. Creu em Jesus, você é batizado porque você já estava predestinado para ser salvo, pois é ovelha de Cristo. Quando o dom, por exemplo, quanto ao dom do Espírito Santo, né, algumas pessoas têm, que são batizadas no Espírito Santo têm o dom de línguas, né, outros têm dom de interpretação, né, outros têm o dom de evangelização, que no meu caso é dom de evangelização. Então Deus é que vai determinar como você vai ser usado, entendeu? Isso quer dizer que falar em línguas não determina de forma alguma que aquela pessoa tem um Espírito Santo. De forma alguma. Eu vou dar um exemplo para você. Tem uma entidade, né, que na Umbanda se chama Omulu, né? E ele é um espírito lírico que também fala em línguas. Não esqueça que línguas são línguas de anjos, né? Os próprios demônios também eram anjos, né? Anjos de Deus, e depois saíram, foram expulsos do céu. Então eles conhecem a língua dos anjos. Às vezes você vê na igreja uma pessoa que é convertida, tal, né? Mas aí chega final de semana, você descobre que essa pessoa ela anda em casas noturnas, né? Anda com mulheres, traindo a própria esposa, né? E essa pessoa também chega final de semana, ela bebe todas, enfim, ela tem uma vida completamente diferente do que uma pessoa evangélica, né, que crê em Cristo. Mas o interessante é que essa pessoa, quando o pastor está lá em cima falando e bababá, ele começa a falar em línguas estranhas. Por que acontece isso? Hã? É estranho, né? É por isso que às vezes você vê uma pessoa falando em línguas e lá fora da igreja a vida daquela pessoa é toda destruída. Mas cedo ou mais tarde, aquela pessoa acaba deixando Deus de lado e ela não volta mais, porque ela não é de Deus. Na verdade, ela não é de Deus. É por isso que isso acontece. Porque essa pessoa não é da salvação. Ela estava sendo usada com esse encosto, né? Ou seja, esse espírito lírico, falando em línguas para tentar confundir as verdadeiras ovelhas de Jesus. Porque o diabo, gente, ele não pode tocar numa pessoa que é a ovelha de Jesus. Pois o próprio Jesus disse, lembra? Ninguém poderá arrebatar da minha mão. Então o diabo tenta confundir, porque o diabo é o pai da mentira. Segundo a predestinação, os tempos das ovelhas de Cristo estão totalmente determinados. Veja, está escrito, e de um só sangue Deus fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Abre aspas, determinando os tempos já dantes ordenados, fecha aspas, e os limites da sua habitação. Um exemplo de predestinação, vou dar um exemplo para você, foi a vida do apóstolo Paulo, né, que antes de ser chamado para pregar o evangelho de Cristo, era um dos maiores perseguidores da igreja, botou um monte de cristãos na cadeia, né, e até, não se fala, mas é possível até que ele tenha até, talvez até matado algum cristão. E então ele era uma pessoa do mal, né? Tanto que depois que se converteu, muitos dos cristãos tinham medo dele, né? Porque não acreditavam
esperavam que ele tivesse se convertido, né? Mas é isso que acontece, a predestinação é justamente assim, né? Quando chegou o momento dele, né, aquelas pessoas que achavam que ele não jamais iria mudar, por isso que a gente não deve julgar ninguém, você não pode julgar uma pessoa, entendeu? Porque uma pessoa pode realmente ser uma ovelha de Cristo e você não saber, né? Então como é que você pode julgar alguém? Não pode. Né? Por isso que Jesus disse, né? Olha primeiro pro teu olho, tira primeiro a trave do teu olho, entendeu? Na verdade, voltando a falar sobre o apóstolo Paulo, né? Ele foi chamado e se tornou um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo. Veja só o que o Paulo disse sobre a sua própria predestinação, presta atenção. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Como é que ele pode falar um negócio desse, né? Se por acaso realmente ele não fosse predestinado. Hã? Então, só para você ter uma ideia de que realmente a predestinação existe, gente. Veja, aqui, mais uma vez, deixa claro que Deus, antes mesmo de Paulo nascer, já havia o separado para um dia o chamar e ser um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo, sendo precursor da igreja primitiva, sendo tão audacioso, mas tão audacioso, que chegou a espalhar o evangelho de Cristo até mesmo em Roma, chegou a evangelizar até os romanos, né? E o Nero, na época, o Nero ficou indignado com isso, não perdoou, mandou decapitar Paulo e crucificou Pedro também por eles não negarem Jesus nem na hora da morte. Os pastores, os teólogos, os bispos, não todos, mas a maioria deles, né, dizem nas igrejas, né, que hoje existe o livre-arbítrio, né, que a Bíblia fala sobre um tal de livre-arbítrio, né, e você que escolhe se você quer ou não aceitar Jesus Cristo, né, através desse livre-arbítrio. Mas eu gostaria de convidar você a fazer uma pesquisa na Bíblia para ver se de repente você encontra essa frase, né, livre-arbítrio. Você não vai encontrar, porque não está escrito na Bíblia livre-arbítrio. Não existe na Bíblia livre-arbítrio. Na Bíblia está escrito o seguinte: Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso mostra que antes de você nascer, Deus já te amava e você foi predestinado para ser chamado. Olha, tem gente que pensa que os evangelhos aqui da Bíblia, né, eles pararam aqui na Bíblia. Quando termina aqui Apocalipse, aqui parou. Não, ao contrário, os nossos dias estão todos predestinados, gente. Pois ainda falta acontecer justamente as profecias do Apocalipse. Ora, se nós humanos pudéssemos mudar alguma coisa, ou seja, livre-arbítrio, né, certamente o Apocalipse não estaria predestinado para acontecer, não é verdade? A predestinação nos mostra que Deus criou nós, a sua imagem e semelhança, e tem controle de tudo, pois nós somos dele, nascemos dele, ou seja, ele nos amou, ele é o nosso Pai e nos ama. Eu espero que esse estudo tenha aumentado ainda mais a sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor Deus Altíssimo sempre esteja presente em seu coração, em seus pensamentos, que o Senhor Jesus e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Messias abençoe abundantemente você e toda a sua família, que a paz esteja sempre em seu lar. E não esqueça, continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia.